Estamos de volta e nesse bloco nós vamos conversar com a Ana Carolina Ramos, que é professora de teatro e coordenadora do Instituto Movimentarte. Nós agradecemos pela participação. Tudo bem, Ana? Oi, tudo bem? Eu que agradeço o convite. Me diga uma coisa, Ana, como é que você faz as aulas de teatro para os seus alunos? Olha, as aulas de teatro, eu costumo dizer que elas são muito divertidas, elas são um espaço muito legal, né, de experimentação, de contato consigo mesmo, é um espaço onde nós temos diversos jogos, diversas brincadeiras, que estão todas ligadas à produção de algo todos juntos, né? Então, todos estão em comunhão para produzir uma peça, para produzir um sarau, para produzir uma música, enfim, todos estamos conectados justamente para fazer uma peça, né? Algo onde todos vão realizar uma coisa juntos. Ana, a pergunta parece meia óbvia, principalmente para pessoas que praticam teatro. Fala assim, poxa, um treinamento, uma aula de teatro é uma coisa assim quase que normal para todos. Mas lembrando a todos que estão nos vendo que você está dando aula de teatro para pessoas com síndrome de Down ou mesmo com alguma deficiência intelectual. Então, existe um pouquinho mais de dificuldade de entendimento, existe um pouco mais de dificuldade de movimentação corporal, até mesmo pelas características. Então, você tem que fazer um trabalho um pouco diferenciado para desenvolver e acontecer o entendimento total da peça. Você tem alguma técnica diferente para fazer isso? Olha, o nosso trabalho ele é todo pautado na nossa metodologia, né? O começo desse trabalho, ele parte do que eu aprendi em relação ao teatro, ao ensino de teatro, né? E também há um entendimento de que cada pessoa é única, né? Então, no meu grupo, eu tenho diversas pessoas com diversas sabedorias e com diversas dificuldades. Então, quando você coloca todos eles juntos, você tem que aprender um pouco a olhar, né, o indivíduo e muitas vezes a dar alguns passos, que eu chamava até de dar alguns passos para trás para conseguir avançar. Então, muitas vezes, por exemplo, uma coisa que, sei lá, um conceito que para todo mundo pode parecer simples, não é que eles não saibam aquela determinada coisa, mas eles precisam que, a partir das aulas, criem-se pontes para que aquele conhecimento que eles têm, né, eles consigam acessar. Então, nosso trabalho é justamente você criar estratégias para que eles consigam trazer do abstrato para o concreto, só que de uma maneira lúdica, né? Então, por exemplo, às vezes um exercício que você pressupõe, né? Eu costumo dizer até quando alguém me pergunta isso, que a gente não tem que pressupor nada, né? Não podemos nem pressupor que eles saibam, nem pressupor que eles não saibam. Sim. Então, assim, um exercício que às vezes você conceitua do tipo, vamos ficar parados. O que é ficar parado, né? Como ficar parado? O que é o movimento? Então, você faz um caminho de retomar esses conceitos para que eles consigam aplicá-los nesse exercício. Então, não é que a pessoa com deficiência intelectual, que ela não consiga ter acesso a isso, mas muitas vezes o caminho disso não é claro. Então, faz parte do nosso trabalho criar essa ponte entre o que ela sabe e o que ela consegue trazer para a aula, né? Então, mas tem uma sabedoria que é muito importante, é de que eles sabem, né? No sentido assim, teve uma vez que eu tinha uma aluna que tinha dificuldade de ficar parada, por exemplo, eu uso sempre esse exemplo, e que o exercício exigia isso, e aí eu olhei e falei, nossa, como que eu trabalho isso de uma outra forma? E enquanto eu refletia as estratégias para colocá-la dentro, ela se apoiou em outro aluno. Ou seja, ela me trouxe a solução, porque apoiada ela conseguia ficar parada, né? No caso, essa aluna tinha paralisia cerebral. Então,
é permitir que eles também se apresentem como eles são e tragam as soluções, porque eles estão no mundo e eles sabem, né, falar de si melhor do que eu. Então, quando eles apresentam as soluções, as coisas também vão. É só Sim. criar essas estratégias, né? Sem dúvida. Não ter problema de explicar o óbvio, né? E- Exato, exato. Às vezes uma coisa, né? Eu uso também esse exemplo que quando eu falo cadeira a gente cria uma imagem na nossa cabeça, mas vez ou outra eu vou ter que trazer uma cadeira para que, isso é o conceito cadeira, é o concreto da cadeira. E aí a partir disso eu criei a ponte necessária para que quando eu falar cadeira eles lembrem. tá. Então, e não é que eles não sabiam o que era uma cadeira, né? Eles sabem, mas a palavra, o conceito, talvez de primeira não venha. Então, o trabalho é justamente criar esses paralelos para que eles consigam trazer numa próxima oportunidade, eles já Você, saibam o que é. você comentou com a gente sobre a menina que tinha dificuldade de ficar parada. E a gente entende que os síndromes de Down, geralmente, eles são hiperativos. Eu pergunto para você, quais são as maiores dificuldades de introduzir estas pessoas no âmbito do teatro? A dificuldade no começo, assim, ela é muito diversa, assim como eles, né? Na verdade, é a mesma lógica, cada um tem um jeito. Então, um aluno, por exemplo, ele pode apresentar uma dificuldade de fala, mas ter um corpo que é muito expressivo. Então, a dificuldade dele vai ser na comunicação, da gente se entender. E aí encontrar as formas desse entendimento. Outro aluno pode ter uma dificuldade justamente na parte expressiva. Fala super bem, mas a parte expressiva é a que está em questão. Então, esse aluno a gente vai trabalhar justamente a, a, a ele ser inserido justamente num repertório expressivo. Então, cada aluno ele representa uma dificuldade e enfim, uma potência diferente. Sim. Então, o trabalho, na verdade, a dificuldade talvez é do professor de integrar todo mundo e permitir que todo mundo evolua de uma maneira orgânica, sem prejudicar e nem Sim. exaltar tanto um ou outro, né? Então, eu acho que a dificuldade do início é justamente entender cada singularidade, todas as dificuldades e todas as potencialidades e colocar Ok. elas todas para trabalhar juntas, né? Mas, enfim, eu acho que uma das dificuldades que a gente pode colocar como universal no teatro é justamente o momento de você enfrentar o público, né? E todo mundo tem aquele frio, e aí você vai colocando isso em harmonia conforme eles vão aprendendo também a estar Bom, em isso cena. isso vai afunilando a conversa com o decorrer do tempo, né? Eu acredito que a maior parte das pessoas que chegam para atuar no teatro, elas chegam com uma vontade imensa de participação, de ser um grande artista reconhecido pela mídia, como já aconteceu em pessoas com síndrome de Down, trabalhar em filmes, trabalhar em novela. Então, eles chegam com uma vontade imensa. Isso ajuda a você trabalhar com eles, ajuda a participação e o crescimento deles? Sim, sem dúvida, sim, né? Eles têm um repertório muito grande de filmes e coisas que eles assistem e tudo mais. Então, eles chegam com muita vontade de atuar, né? E de estar em cena, de protagonizar alguma coisa. Então, assim, a importância, né, de tudo isso, a importância de termos agora, recentemente, há alguns anos atrás também, mas agora recentemente, de novo, uma atriz com síndrome de Down numa novela, né, em horário nobre. Então, eles chegam com muita vontade de fazer teatro e de estar juntos nesse processo, né? Alguns têm já o costume de ir ao teatro, cinema é uma das coisas que eles assistem muito, novela também. Então, a vontade de estar em cena é bem grande mesmo. Assim, eles adoram. Eles é muito bonito de ver o momento que eles estão todos juntos fazendo algo ali e
comunhando com, né, fazendo essa comunhão justamente com com as artes em geral, seja a dança, seja a música, o teatro, as artes plásticas. O momento de comunhão é muito bonito. Você acompanha esses alunos na vida social deles, fora da área do teatro? Você percebe um crescimento deles a partir do instante que eles começam a participar do trabalho? Crescimento social, que eu digo, relacionamento social com a família, com os amigos. Sim, sim, muito. A gente é impossível não se afeiçoar, então a gente acaba saindo, a gente acaba estando com eles mais vezes do que somente em aula. Então, nós percebemos sim, principalmente no repertório expressivo, no repertório emocional, porque a partir do momento que você vive outras narrativas, outras histórias, outras emoções, você aumenta a sua gama de possibilidades, de você saber, né, o que você está sentindo, você ter palavras, ter repertório para falar sobre as coisas e, ao mesmo tempo, aprender a se colocar. Então, muitas vezes, a gente percebe, por exemplo, eu tenho um aluno que muitas e muitas vezes ele fala partes de textos, de peças que ele já fez na vida dele, assim, e em momentos que fazem, né, que tem lógica, né? Então, assim, ou seja, o repertório expressivo e de vocabulário, o empoderamento dessas pessoas sobre quem elas são, sobre a força que elas têm, cresce muito em ter contato com as artes, né? Isso com as artes em geral. E eu digo aqui sem ter a menor sombra de dúvida que não só a pessoa com deficiência, mas as pessoas em geral que têm contato com a arte, isso também aumenta, né? O repertório de vivências, de narrativas, de falas, de tudo mais fica maior, né? E principalmente o conhecimento de si. Okay. Então, todas as vezes que eles estão em outros contextos, a gente percebe como reverbera justamente o personagem, a história, né? Como tudo isso aumenta justamente as possibilidades de estar no mundo. A família participa? Muito. Dá um As palpite. famílias são partes, assim, fundamentais. Dá um palpite. Porque a pessoa com deficiência intelectual, ela, muitas vezes, ela está completamente inserida no seio dessa família, né? Então, a família, ela tem uma organização, um sistema, justamente para atender, né, as demandas e tudo mais dessa pessoa com deficiência. Então, nós temos familiares, por exemplo, lá no nosso espaço, que passam a tarde inteira conosco. Na pandemia, essencialmente, assim, foi um contato absurdo, porque todos nós invadimos a casa dessas famílias, né? Então, a lógica dessa família foi inteira em prol das nossas aulas. Então, a família, ela é uma parte essencial do nosso trabalho, porque tem coisas que o aluno, muitas vezes, ele teve o contato durante a nossa aula, ele vai começar a elaborar e ele vai, né, trazer esse assunto na família. Então, é realmente um parceiro imprescindível. E, além disso, na manutenção do próprio Movimentarte, né? Okay. Então, os familiares participam como colaboradores nos bazares, nas festas. Então, faz parte da nossa comunidade, a família. Ana, obrigado pelo seu trabalho, obrigado pela entrevista. E nós conversamos com a Ana Carolina Ramos, que é professora de teatro do Instituto Movimentarte. Agradeço. Eu que agradeço muito a oportunidade de falar do nosso trabalho e também dos nossos alunos e das potencialidades que a pessoa com deficiência tem e que precisam ser vistas e precisam estar incluídas e inseridas no mundo. E obrigado a você que nos acompanhou. Se você quiser rever esse ou qualquer outro dos nossos programas, acesse saopaulo.sp.leg.br/TV Câmara SP ou um dos nossos canais nas mídias sociais. TV Câmara São Paulo. Assista, fique sabendo.